Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Boa noite a todos. É bem possível que, quando a gente olhe, um grupo tão pequeno para estudar a Bíblia, sendo, que há tantos professos cristãos, em todas as cidades, em todos os locais, Cascavel não é diferente, poderia vir uma indagação a todos nós, mas será que essa é a mensagem? Será que a verdadeira mensagem de Cristo, ela é essa? Porque nós podemos, em algum momento, imaginar que, assim como Cristo arrastava multidões, após si, deveria acontecer algo parecido. Porém, se nós verificarmos com atenção, nós vamos ver que Jesus, que seguia ele de verdade, eram 12. Havia uma multidão que, vez por outra, ouvia o que ele pregava, mas de um modo geral, eram 12. Inclusive, quando Jesus olha para o templo, que é feita aquela pergunta fantástica, que gerou toda a instrução profética que ele dá, a Bíblia faz questão de mostrar que Jesus diz, olha, não vai ficar pedra aqui sobre pedra. E havia uma multidão ali. Mas o que aconteceu que mesmo Jesus dizendo não vai ficar pedra sobre pedra aqui, falando do templo, o que aconteceu que somente os discípulos puderam entender a lição que ele deu a partir daí? É curioso notar que havia uma multidão ali, assim como há uma multidão de pessoas nas igrejas hoje, porém, a Bíblia faz questão de dizer, e os discípulos foram em particular perguntar a Jesus, Senhor, dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Não há um tema mais importante para qualquer um que se diga cristão do que a vinda de Cristo. Não há, a menos que eu não goste dele. A única razão pela qual a esmagadora maioria das igrejas hoje não estuda a questão da vinda de Cristo, é uma só: medo. As pessoas têm medo de que Cristo venha. Cristãos têm medo que Cristo venha. E isso é fácil notar. A gente já falou muito sobre isso aqui. Abra uma igreja e coloque ali tenda dos milagres. Vai encher. Abra uma igreja do lado e se proponha a ensinar a Bíblia. Estudo da Bíblia hoje. 5, 6, 10 gato pingado. Milagre, cura, alegria, grito, pulo, enche. Tem alguma coisa errada com o cristianismo atual. Isso é um fato. Tem algo errado. E se mais nós não tivéssemos, o apóstolo Paulo é claro. E nós precisamos aprender a estudar a Bíblia de uma vez por todas, irmãos e irmãs. Precisamos aprender a estudar a Bíblia. O apóstolo Paulo diz, todos. Se ele diz todos, é todos. Todos os que quiserem viver piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. Todos. Ora, se eu não estou sendo perseguido por alguma coisa daquilo que ensino, algo está errado com a minha mensagem. E é simples. Por quê? Nós temos um inimigo, ou não? Quem é esse inimigo? Satanás. Ele é inimigo de Cristo e é nosso inimigo. Ora, é simples. Por que o inimigo perseguia Jesus todo momento? Porque o inimigo perseguiu todos os profetas. Escolha: Elias, Isaías, Amós, Oséias, Jeremias, João, Paulo. Escolha. Todos sofreram perseguição. Um cerrado no meio, outro degolado, João Batista, outro desterrado na ilha de Pátimos. Pode escolher.
Por que eles eram perseguidos? A razão é uma só: porque eram cristãos de verdade. Enquanto o cristianismo for essa bagunça que está aí, enquanto o cristianismo for esse engano que está aí, enquanto o cristianismo for levado do jeito que é levado, não vai ter perseguição, não vai ter problema, o diabo não se irrita. Por quê? Porque o diabo diz: esses não me incomodam. E o cristão verdadeiro incomoda o inimigo, é um fato. O cristão verdadeiro sempre vai incomodar o inimigo, porque todos os profetas incomodavam o inimigo. E se você abre a Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 14, nós vamos encontrar a mensagem mais dura de toda a Bíblia. Não há em toda a Bíblia, não há nenhuma época bíblica, desde que Adão peca lá no Éden, desde que Eva come aquele fruto, não há uma mensagem mais dura do que essa. O dilúvio não é mais duro do que essa mensagem que está aqui. O dilúvio não é tão duro quanto essa mensagem que está aqui. Ah, Rogério, mas como assim? Vamos ver se é isso ou não. Vamos ver. Apocalipse 14. Vamos ler o versículo 9. 14, 9. Seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz. Ponto número 1. O que é anjo em profecia? Mensageiro. Mensageiro. Então, seguiu o terceiro mensageiro dizendo com pequena voz. É isso que está escrito aí? Grande voz. Com grande voz. Então, este mensageiro, e acredite, os anjos vêm para a terra pregar? Não. Quem tem que ser esse mensageiro? Nós. Eu e você. Eu e você. Nós temos que ser esse mensageiro. Mas eu desafio vocês a me indicar uma igreja que está dando essa mensagem. Uma só, pode me dizer. Desafio. Diz o mensageiro com grande voz. Sabe o que é grande voz? Grande voz é poder. Grande voz é sem medo. Coragem. Grande voz é coragem. E acima de tudo, grande voz é falar o que tem que falar. Porque a grande voz, ou seja, a tua mensagem só tem poder se for assistida pelo Espírito de Deus. Então, peraí. A mensagem tem poder quando? Primeiro, quando Deus coloca o poder dele sobre a mensagem, desde que a mensagem seja uma mensagem dele. Ou você acha que Deus vai dar poder para uma mensagem que não é a dele? De jeito nenhum. Não importa se é uma mensagem bonita. Deus não vai dar poder para um sujeito que conta piada no púlpito. Esqueça. Deus não vai, vamos usar nome aqui para que fique claro, não é ataque. Ah, eu gosto muito do pastor Cláudio Duarte. Esqueça. Quem conta piada no púlpito, quem faz brincadeira com a palavra de Deus, não sabe o que está fazendo. E eu não tenho medo de dizer isso. Sujeito que vai e pede 10 mil, 15 mil para pregar, não sabe o que está fazendo. Não sabe. Agora, a mensagem vem de forma duríssima e diz o seguinte: seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz. Se. O que é o se? Se é condicional. Se é uma condição. Se alguém, se você adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal, ou também você, beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Peraí, vamos lá. Prestem bem atenção nisso. Repito, nosso erro é não ler a Bíblia como tem que ler. Não lendo a Bíblia como tem que ler, eu não a entendo, eu não coloco o joelho no chão, eu não digo, Senhor, quero entender. Veja, Deus está dizendo de forma muito direta, com grande voz, e está dizendo que essa mensagem nós temos que dar ao mundo, que se alguém adorar a besta,
ou a imagem da besta, ou receber o sinal dela, vai receber a ira de Deus sem mistura no cálice da ira dele. Isso quer dizer o seguinte: Deus está dizendo assim: se você adorar a besta, se você adorar a imagem dela, se você receber o sinal dela, você vai receber as pragas contidas neste livro sem um pingo de misericórdia. Maldade de Deus? Não. Acontece que se você adorar a besta, você trocou Deus pela besta, e Deus não pode te proteger. Entenda assim: Deus não pode te proteger das pragas que vão cair sobre a terra. Apocalipse 6, Apocalipse 9. Vão cair? Vão cair, meus amigos. Vão. Ele diz que vão cair. Aí, é para ter medo? Será que Deus daria uma mensagem dessa para que a gente tenha medo? Deus dá essa mensagem para quem ele sabe que tem preparo suficiente para recebê-la. Por quê? Deus espera, assim como Jesus disse um dia para o seu povo, quando Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas que te são enviados. Aqui pode dizer tranquilamente, todas as igrejas que se dizem dele, todas igrejas que se dizem cristãs, estão inseridas nesse contexto. Jerusalém era o povo de Deus, era o povo prometido, era o povo a quem ele fez aliança. Então, quando ele está dizendo Jerusalém, Jerusalém, pode ler sem medo nos dias de hoje. Igrejas que se dizem cristãs, Assembleia Batista, Adventista, Metodista, escolha todas. Quantas vezes quis eu, como a galinha que ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Então ele está dizendo para os cristãos, não está dizendo para o mundo. Mundo é mundo. Está dizendo, quantas vezes eu quis proteger vocês, vocês não querem. Mas Rogério, será que os cristãos não querem? Não querem. Vamos colocar um exemplo muito simples. E aqui, por favor, ninguém se ofenda. A gente tem que ser muito claro, porque Deus não está brincando. Uma mensagem dessa, meus irmãos, onde Deus faz uma ameaça dessa, um Deus que é puro amor, um Deus que deu o seu filho para morrer por cada um de nós na cruz do Calvário. Quando Deus chega a esse extremo, é porque o perigo é iminente e é muito grande. É gravíssimo. Essa mensagem não tem na Bíblia paralelo com ela. Não tem. Pode escolher. Pode revirar a Bíblia para ver se você vai achar uma mensagem onde Deus diga: vai receber a minha ira sem mistura de misericórdia. Sem mistura. Ou seja, vai ser terrível. Pessoas vão pedir a morte e não vão morrer. Por quê? Porque chega o momento que o inimigo, uma vez que o Espírito de Deus é retirado da terra, o povo de Deus é selado, o resto, infelizmente, vai ficar nas mãos completas do inimigo. Um ser sanguinário que ama fazer os filhos de Deus sofrer. Ama fazer as criaturas de Deus sofrer. O deleite do inimigo é fazer as criaturas de Deus sofrer. Por quê? Por quê? Faça uma leitura muito simples. Imagine um inimigo seu que gostaria de poder fazer o mal para você, mas não pode com você. Quem ele vai atacar? Teus filhos. Teus filhos. É o que o diabo faz. Ele não pode com Deus, ele não pode com Cristo. Quem ele ataca então? Agora, por que é que nós não somos destruídos? Porque Deus não permite. Deus mantém um anjo do nosso lado, o inimigo vem e diz: aqui não. Agora, quando as pessoas escolherem a besta, como estão escolhendo já estão escolhendo a besta, sem saber. Quando escolherem a besta, elas ficam entregues ao diabo. Deus tem um filho, quem é? Jesus. O diabo também tem um filho, entre aspas. Deus tem um filho a quem ele entregou a igreja. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Existe um outro ser aqui na terra que diz que ele é o cabeça da igreja. Este ser é o ser que, quando as pessoas adoram a ele, estão adorando o diabo. Por quê?
Quando você adora a Cristo, quem você está adorando? Deus. Quem vê a mim, Meu Pai. meu Pai. Por isso a adoração à besta é tão pesada. Vamos ler de novo para isso ficar bem claro para a gente. Não faz mal ler de novo, né? Seguiu o terceiro mensageiro, dizendo como? Grande voz. O que é grande voz? O que é? Poder, sem medo, sem coragem, medo, coragem, ok? E pela verdade. Uma grande voz só pode ser dada quando ela é dada pela verdade. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre, não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Agora vejam bem, ele mostrou aqui o sinal da besta, a imagem da besta e a besta. Ele não disse quem é, certo? Mas ele deixou claro aqui onde está o problema. E eu pergunto, sejamos assim bem francos. Vocês hoje sabem quem é a besta. Vocês sabem qual é a imagem da besta, porque a gente já estudou. Quantas igrejas sabem disso? Nenhuma. Entre numa igreja e pergunte: quem quer receber a ira de Deus sem mistura? Você não vai ver mão levantada. Mas pergunte ao mesmo tempo: bom, e quem é a besta? E qual é a imagem da besta? E qual é o sinal da besta? Ninguém sabe. E aí vem o problema. Será que Deus iria colocar essa ameaça e dizer: se virem, procurem, se virem? Não. Agora, vejam, em contrapartida, o outro grupo. Aqui é o grupo que vai acabar nas mãos do inimigo. Escolheu a besta. Agora vamos ver os que escolhem a Deus. E é simples a leitura. É só ler e aceitar. Não é, mais não. Não. Aceita. Deus só quer que você aceite. Mas a discussão inicia imediatamente quando Deus está apresentando o grupo dele agora. Vamos ver qual é o grupo dele? Olha só. O 11 fala: fumaça do seu tormento, etc. Né? Não tem repouso os que adoram a besta. Agora ele vai mostrar os dele quem são. Aqui está a paciência dos santos. Esses são os do grupo de Deus. Quem são eles? Quem são eles? Os mandamentos Os de que Deus. guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aí, o grupo dele são os que fazem o quê? Guarda os mandamentos. E o que mais? E tenha fé em Jesus. Muito bem. Ah, mas eu tenho a fé em Jesus. Tem os mandamentos? Não, pera aí, os mandamentos são do Velho Testamento. O Apocalipse é do Velho Testamento? Será que Deus deu mandamento e agora diz: não, chega, vamos mudar isso tudo? Não. Então Deus tem o povo dele que se identifica, e é ele quem está dizendo, não é Rogério. Isso não é Rogério que está falando, é ele está dizendo, João, inspirado por Deus, está dizendo: aqui está paciência. Paciência, amigos. Paciência. Vai ser necessária muita paciência. Porque vão atacar vocês, vão dizer que isso não é assim. E aí chega um momento que você, paciência. Você não pode brigar. Por mais que eles estejam cegos a isso, Deus não te dá o direito de brigar. Teu papel qual é? Mensageiro. Você dá a mensagem. Aceita ou não aceita, isso não é contigo. O que a Bíblia diz? Nem por força, nem por violência, pelo meu espírito. Então, a mensagem é dada. Não gostei. Problema seu. Vai se acertar com Deus. O problema não está no mensageiro. O problema está na mensagem. Porque você não quer aceitar a mensagem. Então é o teu coração que tem problema. Você quer e alega ter a fé de Jesus. Eu tenho fé de Jesus. Não tem. Não tem, nós vamos ver como não tem. A fé em Jesus, não tem. Porque se tivesse, seria demonstrado por aquilo que a Bíblia chama a fé de Jesus. E o problema é esse.
lê-se a Bíblia, e aí a fé em Jesus eu tenho. Quem não tem os mandamentos também não tem a fé em Jesus. Por quê? Porque um é consequência do outro. Como? Vamos ver. Então, em primeiro lugar, alguém tem dúvida quanto aos mandamentos? O que é um mandamento? É uma ordem em forma de promessa. Essa é a grande diferença. Deus chega e diz assim para você, é isso. Você diz aceito. No momento que você discute, você tem problema. Certo? É um Deus que quer te proteger da besta, quer te proteger da imagem da besta, quer te proteger do sinal da besta, porque ele precisa, entre aspas, proteger você das pragas que vêm. Os mandamentos de Deus são um muro de proteção para nós. Por isso a Bíblia vai chamar os mandamentos de colunas. O que é uma coluna? A coluna, ela é necessária, certo? Para que ela mantenha em pé a casa. Tira a coluna, o que acontece com a casa? E nós somos a casa, nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós temos um fundamento principal que é Cristo. Mas nós temos as colunas que são os mandamentos. Ok? Agora, quantos mandamentos são? Certeza? Certeza mesmo? Não é 9? Bom, então peraí. Guardai domingos e festas é o mandamento de Deus? Não. Qual é o mandamento de Deus? Não. Acorda-te do dia. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ah, mas isso é do Velho Testamento. Vai acertar com Deus, meu irmão. Está escrito. Deus não muda. O que ele diz? Eu sou o Senhor teu Deus. Eu não mudo. O homem pode mudar. Não, mas é que ressuscitou. Desculpas para Deus não são aceitas. É verdade que ele ressuscitou no domingo, mas onde na Bíblia diz que a partir do momento que a ressurreição aconteceu no domingo, esse passou a ser o dia do Senhor? Vejam, nós precisamos ter a coragem de falar a verdade. Por quê? Amanhã, alguém vai chegar para você, acredite, vai chegar para você, está perdido, descobre que está perdido, sabe que está perdido, porque vai saber, vai chegar para você e vai dizer, você sabia e não me falou. Por que você não me falou? Eu agora estou perdido e você sabia disso e não me falou. Bom, mandamentos de Deus, 10. Não por acaso a besta mudou os mandamentos. Você não vai encontrar o mandamento da besta, que é o mandamento de Deus. Não farás para ti imagem de escultura. Deus disse isso ou não no seu mandamento? Sim ou não? Falou. Falou. E o que o inimigo fez? O que a besta fez? Tirou esse mandamento. Então ficou 9. Aí o que ele fez? Para manter 10, quebrou o 10º mandamento. O 10º mandamento que diz, né? Não tomarás para ti, tal. Ele dividiu, tirando, né, o mandamento que fala do adultério da mulher, certo? E o mandamento que é do restante. Então, quando você vê o inimigo atuando, e o livro de Daniel já dizia que ele faria isso, né? Por isso, estudar as profecias, senão a gente não entende, né? Cuidará em mudar os tempos e a lei. O diabo, né, faria isso através da besta e fez. Mudou os tempos. O que é tempos? Daniel 11. É ao cabo de tempos, isso é de anos. O ano foi mudado. Como é que é o ano bíblico? O ano bíblico começa em abril, não começa em janeiro. Janeiro é em honra ao deus Janus, que é um deus pagão, né? O ano bíblico começa em abril. Por isso se criou o 1º de abril como dia da mentira. É como o inimigo trabalha. Porque cristãos disseram, nós não aceitamos o ano começando em janeiro. Nós vamos continuar comemorando em abril o início do ano. O que o diabo fez então? Dia da mentira. Quando é o dia da verdade. O inimigo trabalha em todas as frentes e o problema é que a maioria dos cristãos não estudam, não buscam para saber como o inimigo tem atuado. E aí nós temos problema, claro. Agora, vejam, diz aqui, né? Mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Vamos ler Apocalipse 19, 10. 19, 10. Vamos ver o que é verdadeiramente a fé em Jesus. 19, 10. Alguém quer ler em voz alta? E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Olha que interessante isso. Esse João, que escreve o livro do Apocalipse, está diante de um anjo poderosíssimo, é o anjo Gabriel aqui. Você vai encontrar o nome dele lá no livro de Daniel. E ele se ajoelha. Tamanho é o poder desse anjo que está ali. É o anjo que substituiu Satanás, substituiu Lúcifer, né? Lúcifer, nós sabemos, né? Vira inimigo e Gabriel substitui ele, que é um querubim, cobridor. E o que acontece? Ele vai adorar. O que o anjo diz para ele? Adora a Deus. Não faça isso. Não faça isso. Adora a Deus. Veja, nenhum anjo é permitido adorar. Imagine então a besta. Então ele deixa claro, olha, adore a Deus. Ele deixa claro o único que deve ser adorado. Ah, mas e Jesus? Claro, eu adoro a Jesus porque quem vê a mim é o Pai. A adoração é canalizada ao Pai sempre. Mas o que quero chamar atenção mais do que isso? Não faças tal. Sou teu conservo de teus irmãos. Quem são os irmãos desse anjo Gabriel? Quem são os verdadeiros irmãos cristãos? Tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus. O testemunho de Jesus é o... Espírito de profecia. Peraí, o que é o testemunho de Jesus então? Espírito de profecia. Espírito de profecia. Aí a pergunta é simples. Por que não tem profecia nas igrejas? Porque não tem o testemunho de Jesus. Mas tem profetada. Profetada tem. Bastante. Profecia não. O que é a profecia? A profecia é o que Deus deixou para nós. O Apocalipse é profecia. Daniel é profecia. Amós é profecia. Oséias é profecia. Zacarias, Malaquias, Esther. Isso é profecia. É você abrir e mostrar. E para que a profecia é dada? Apocalipse 1:1. Quem quer ler? Apocalipse 1:1. Será que a profecia é Deus me revelou, Eduardo, que a partir de hoje teus problemas financeiros terminaram? Isso é profecia? É só isso que se ouve. Mas a verdadeira profecia é Apocalipse 1:1. Quem quer ler? Quer ler, Adriano? Isso. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, vejam. O que é o Apocalipse? Revelação de Jesus Cristo. O que é uma revelação? É um mistério? Não, é uma revelação. Se eu não entendo, o problema sou eu, não é de Deus. Ah, mas o que se ouve muito? Os pastores, não, Apocalipse é um mistério. Como é um mistério? Como? Revelação de Jesus Cristo. Quem que revela o Apocalipse? Jesus Cristo. Quem deu a ele? O Pai. Vejam que Jesus disse, o dia e a hora ninguém sabe, nem o Filho, somente o Pai. Mas aqui o Pai está revelando, no livro do Apocalipse, o Pai está revelando ao Filho aquilo que deve ser comunicado. Agora vejam que interessante. Lá o anjo diz, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Esse é o anjo Gabriel, olha só. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. O que é a profecia, então, na sua expressão máxima? O que vai acontecer no futuro. Só Deus conhece o futuro. Não é você, acabou agora teus problemas. Não esqueçam isso, por favor. Essa é a versão profética do diabo. Essa é a profecia do diabo, que tenta mostrar e desviar o curso profético de Deus, para que você saia de lá com sentimento de que entendeu alguma coisa de profecia quando não entendeu. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus filhos, não aos seus servos.
Um servo é servo quando obedece. Por isso foi dito lá, os que guardam os mandamentos de Deus. Quando você obedece, procura obedecer aos mandamentos da lei de Deus, as profecias se abrem para você. Por quê? Porque Deus primeiro tem que te dar os mandamentos, que é o que vão buscar a tua santificação. No momento que você aceita, as profecias passam a se abrir diante de você, porque Deus te dá. Agora eu te pergunto, Deus diz assim para você, lembra-te do dia de sábado. Você diz, não, sábado, o que vai acontecer? Ele vai te dar profecia? Por que ele daria? Você não é servo, você não obedece, você não quer obedecer. Do que adianta ele te dar uma profecia se você só vai ter medo dela? Você só vai ter medo. Lutero foi o campeão protestante. John Hus, Jerônimo, Cranmer, Zwinglio, todos estes homens sofreram duríssimas provas. Sabe o que eles tinham todos em comum? Todos, sem exceção? Eles tinham um problemaço com quem? Com a besta. Todos foram chamados em concílios, decapitado, queimado na fogueira. Jerônimo, o carrasco foi meter fogo nele, foi para trás para pôr fogo e disse, não, põe fogo na minha frente, se eu tivesse medo eu não estava aqui. Sabe como morreu? Cantando. A fogueira, ele queimando e ele cantando. Hus cantando. Homens que não tinham medo da besta. Falava a verdade, né? Sempre. O problema deles, sabe qual era o problema de todos esses homens? Eles falavam com grande poder. Eram mensageiros de Deus com poder. E isso irritava o diabo. Eles queriam matá-lo. Não conseguiam. Até o momento que Deus, bom, agora sim, agora você vai selar teu testemunho na fogueira. Só que qual era o problema também do diabo? Queimava John Hus. Imagine nós lá. Imagine meia Cascavel assistindo. Vamos lá ver aquele herege queimar. Nascia mais Vamos lá ver o homem queimar. Chegava lá, o homem estava vestido como se fosse para um casamento. Pô, eu vou me encontrar com meu Senhor, gente. O que eu estou preocupado? Começava a fogueira, ele começava a cantar. Gente, não tem, se você é meio cristão ali, você sai convertido completamente. Não, eu quero morrer que nem esse herege. Eram chamados de hereges, mas eram os verdadeiros servos de Deus. Não tinham medo. Não tinham medo. Hus, inclusive, ficou 1 ano praticamente numa masmorra, comendo pão só e tomando água, doente, dormindo no piso frio. Depois de todo arrebentado, chamaram ele, fizeram ele negar a crença de Zwinglio e de todos mais. Ele negou, porque estava muito fraco, e aí voltou para a cela. Aí ele percebeu uma coisa. Todo esse tempo aqui, eu fiquei em paz, comigo e com Deus. Mas agora eu não tenho mais paz. Aí o diabo se aproveitou, reuniu mais gente, governadores, prelados, líderes, todo mundo. Vamos fazer uma segunda confissão agora. Chamaram ele. Quando fizer, ele disse, ó, eu me arrependo amargamente do dia que eu traí meu amigo e irmão e traí a causa de Cristo. E aí ele coloca o que tem que colocar. Eu reitero que tudo que eu ensinei era da Bíblia, e o Papa é a besta, e etc, 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 etc. Medo. É até curioso, né? Porque algumas pessoas dizem, Rogério, você não tem medo de falar essas coisas? Vocês não têm medo? Irmãos, é tarde demais. Para mim é tarde. Né? E nós vamos ver cumprida a promessa do nosso mestre que disse, aquele que tentar salvar sua vida, perderá. Muitos vão tentar salvar sua vida fazendo o quê? Ficando calados. E aí vão perder. Porque a nossa segurança está em fazer o que Deus mandou fazer. Nossa segurança é essa. Enquanto você falar o que Deus te manda, ninguém te toca. Ninguém. A não ser que Deus diga, bom, já deu, tá bom, é hora de você descansar, meu servo, agora, né, vamos decapitar João, porque ele já fez o papel dele. E morre feliz. Acredite, morre feliz. Os mártires morriam cantando. Não é fácil, só um milagre. Bom, nós falamos sobre a fé de Jesus. Falamos sobre aqui, né, o anjo que notifica.
Qual é o anjo que nesse momento está nos ajudando a entender o Apocalipse? Qual é? O Gabriel. Gabriel. O anjo mais poderoso do céu é o anjo que comunica aos servos de Deus na terra o Apocalipse. Pare para pensar nisso. Ah, eu tenho um anjinho aqui. Que anjinho? Anjo, 4,5 metros de altura, 10 metros de asa a asa. Isso é um anjinho? Isso é bíblico. Isso é bíblico. 10 côvados tem a altura de um anjo. É o que a Bíblia ensina. Né? Bom, agora, dá para ter medo sabendo que você tem um guarda-costas com 4,5 metros de altura? A gente vê, inclusive, né, não corra o seu carro mais rápido do que o anjo pode te acompanhar. As pessoas não têm nem ideia do que falam, né? O anjo, Daniel começa a orar. Daniel orava 3 vezes por dia. Daniel começa a orar. Começou a orar, daqui a pouco o anjo do lado dele. No princípio da tua oração saiu a ordem e eu vim, porque és muito amado. Imagine só. Ele começou a orar, né? Cristo, vai lá e atenda meu servo Daniel. O anjo, Gabriel, parte. Imagine, atravessou constelações, mundos e tudo, chega do lado de... Será que tem carro que chega perto dessa velocidade? Mais rápido do que a velocidade da luz. Sim, sem dúvida nenhuma. Bom, Apocalipse 12, só para a gente deixar isso bem claro, para que não pareça, né, do Apocalipse 12, 17, quem quer ler? 12, 17, quem quer ler? Irou-se o dragão. Quem é o dragão? Satanás. Ok, irou-se o diabo, irou-se Satanás contra A igreja. Ótimo, E contra a foi igreja. pelejar- Pera aí, só um pouquinho, obrigado Sabrina. Só para ficar bem claro, tá? Mulher em profecia é o quê? Igreja. Então tá bom. Então, o diabo irou-se contra a igreja. E foi pelejar com os restantes da sua descendência. Momento, Sabrina. O diabo ficou bravo com quem? Com quem ele ficou bravo? Com a igreja. Certo, mas ele vai guerrear contra quem? O resto. O restante da semente. Ele não vai guerrear com a igreja, amigos. Ele vai guerrear com o resto que ficar firme. O que mais? Os que guardam os mandamentos de Deus. Quem é esse resto? Os que guardam os mandamentos De novo, de Deus. alguma dúvida aqui? Com quem o diabo fica bravo? Os que guardam os mandamentos. de Deus. E tem o quê? E tem o testemunho de Jesus. Então vejam bem, de novo para que isso fique muito claro. O diabo então vai fazer guerra contra os que guardam os mandamentos de Deus e tem o quê? O testemunho de Jesus. 2 características de novo, que é a mesma. Foi colocado lá que é a fé em Jesus. Mandamentos e fé em Jesus. Aqui ele amplia o conceito explicando o que é essa fé em Jesus. Certo? Ele diz, a fé em Jesus é o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus então? Apocalipse 19, 10. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, a igreja agora, você chega numa igreja, 5.000 membros. O sujeito abre o Apocalipse e não te explica nada. O que está acontecendo ali? Tem algo acontecendo. O que está faltando ali? Não tem o O testemunho de espírito Jesus. de profecia. Ah, o Rogério. Não tem Rogério, não tem ninguém. Quem revela é Cristo. E é o anjo que notifica, que acabamos de ler. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as notificou, que as enviou a João, seu servo. Então, o anjo, Gabriel, que é responsável, o anjo mais poderoso do céu, para notificar os servos de Deus na terra sobre as profecias, ele chega numa igreja com 5.000 membros. Quem ele está procurando ali dentro? Servo. Se ele não encontra um servo ali, o que ele faz? Ah, eu vou dar para esse aqui. Não. Ele é obediente. Nós podemos desobedecer, ele não. Então a igreja não tem a profecia, porque não está sendo categorizada como servo. Não importa o que ele diga. Ah, eu sou apóstolo. Títulos. Apóstolo não sei o quê, bispo não sei o quê, pastor não sei o quê, não isso e aquilo,
títulos de homens. É o céu quem diz quem é e quem não é servo dele. É o céu, é Deus que diz: esse é o meu servo. O diabo achou que era. Houve uma época em que os homens foram até Deus, etc, etc, etc. E Satanás veio entre eles. De onde vens? Não era para você estar aqui. Isso aqui é uma congregação de santos. Isso aqui é uma congregação do meu povo, dos meus servos. O que você está fazendo aqui? Né? A pergunta é: de onde vens? Como se Deus não soubesse de onde ele veio. Ele não teve coragem de dizer: eu venho porque eu represento. Não. Eu venho de rodear e cirandar a terra. Quer dizer, eu me perdi, acabei aqui. Viste meu Servo. Não diz meu filho. Viste meu servo Jó. Como é fiel. Ah, claro. Você dá tudo para ele. Tá bom, então vai lá e tira. E ele se manteve firme. Só que Deus diz: vai lá e tira, mas não lhe toque na carne. Não permita. Na carne você não vai tocar. O diabo vem. E ele não estava na Universal, ele não estava na Igreja da Graça, porque se tivesse, quem sabe, ele iam prometer para ele dinheiro, iam prometer, não. Ele era um servo. O diabo vai e tira tudo. Ó, filho, boiado, gado, tudo. Queimou, tudo. O diabo volta. Deus, viu meu servo Jó, como ele é fiel? É claro, se não me deixou tocar na carne dele, não me deixou meter uma doença nele lá, grave, ferida, então vai, pode tocar agora. Gente, parem para pensar. Coitado desse homem. Todos os que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Ele vivia piamente em Cristo. Amaldiçoa teu Deus e morre. Tu é louca, mulher? Olha o que você está falando. Chega uma hora que você tem que amar mais a Cristo do que a própria esposa, que o próprio filho, que o pai, que a mãe. Não foi o que Jesus disse? Quem não ama mais não é digno de mim. Ele não está dizendo que eu não gosto de você. Não, só não é digno de mim. Por quê? Porque vai chegar uma hora que você vai ter que escolher. Chega uma hora que você tem que, infelizmente, ficar contra todo mundo. Porque a mensagem é dura. Agora, será que Deus daria uma ameaça dessa e não revelaria aos seus servos quem é a besta? Será que Deus diria: olha, quem receber a marca da besta, o sinal da besta, marca, algumas versões dizem marca, quem receber o sinal da besta, quem receber a imagem da besta, quem adorar a besta, será que ele diria isso e não revelaria quem é? Vamos para o livro de Apocalipse mesmo, que estamos no capítulo 13, de forma bem rápida. Deus tanto quer que você saiba quem é a besta, porque claro, ele diz: aquele que adorar a besta, você só vai saber quem é a besta se você permitir que Deus te revele. Não adianta chutar. As pessoas chutam. Eu acho, não fale nada. No momento que aparecer eu acho na boca, é melhor ficar quieto. Porque senão vai ter problema, vai errar. Apocalipse 13, capítulo dedicado inteirinho para você saber quem é a besta. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Então, no ponto 1, sobe do mar. O que é mar em profecia? O que é mar em profecia? Apocalipse 17, 15. Vamos ler, para ficar bem claro. 17, 15. Quem quer ler? Quem quer ler? Então o anjo me disse: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, águas ou mar, águas é mar é um ajuntamento de águas, as águas que você viu, porque no Apocalipse 17 ele vai falar da mesma besta, As águas que você viu onde se assenta a prostituta. Que é prostituta? Se uma virgem pura é a igreja pura de Deus, o que é uma prostituta? Igreja caída. Uma igreja caída. Então, as águas que você viu onde se assenta a igreja caída são povos, multidões, nações e línguas. Deus dá tudo para a gente entender, tudo. Claro que ele deu em código, por quê? João tinha que escrever isso preso na ilha de Patmos. Essa mensagem tinha que chegar ao povo da época e chegar até nós, por isso é dado em código, porque os servos vão entender, mas os que se dizem não vão. Então eu vi
eu me pus-me sobre a areia do mar e vi subir, nascer, de entre multidões, povos, nações e línguas, uma besta. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. O que é cabeça? Líderes. Quem é o cabeça da igreja? Cristo, líder da igreja. E 10 chifres. O que é chifre em profecia? Daniel. Quem lembra? Chifre. Poder. Muito bem. 7 cabeças e 10 poderes que vão apoiar a besta, como fizeram na Inquisição. Lembram da Inquisição? Quantas nações apoiaram o papado? 10. 10. Sem pôr nem tirar. Sobre as cabeças, sobre esses líderes, o quê? O nome de blasfêmia. O nome de blasfêmia. Olha as identificações aqui. O que é blasfêmia na Bíblia? Pecado da blasfêmia é o homem tentar passar-se por Deus. Só tem um homem na terra que faz isso. Qual é? Papa. O Papa não é apenas o representante da terra, é o próprio Deus. Deus na terra. Então, peraí, nós temos uma mensagem, né, uma ex-cátedra dele mesmo, dizendo que ele é Deus na terra. Ok? Então, não precisa. Quem é que exige adoração? Quando o Papa passa, o que você tem que fazer? Se ajoelhar e fazer o quê? Beijar o anel. Adoração. Veja que ele se ajoelhou para o anjo. Não faz isso não, por favor. Não faça isso. Tem que se ajoelhar para algum homem? Não. Nunca. Só se ajoelha para Deus. Muito bem. Então, nós já vamos identificando, né? 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo. Quem é o leopardo na Bíblia? Quem sabe? Grécia. Daniel 2. Grécia. Grécia. Daniel 2. Quais são os animais ali em Daniel 2? Quem lembra? Leopardo, urso, leão e dragão. Quem eram? Que representavam? Né? O leão, que era o primeiro, representava a Babilônia, profecia. Segundo era a Medo-Pérsia, que era o urso. Grécia, leopardo. E o último dragão, Roma, papal e Roma imperial. Ok? Lembre-se que os imperadores romanos também se autodenominavam Deus. Certo? Todos eles. Isso, né, o papado herdou isso da Roma imperial e passou a Roma papal a fazer o mesmo, cometer o mesmo pecado, o pecado da blasfêmia, né? Então, a besta que vi era semelhante a... Leopardo. Não. A besta que vi era semelhante a Grécia. O que fazia a Grécia? Né? Qual era o grande problema da Grécia? Então, o papado, à medida que o tempo passa, vai trazer todos os elementos de perseguição daquelas nações. A Grécia, com Alexandre o Grande, primeiro ponto, certo? Morreu intoxicado pelo vinho. Lembre-se que este esparrama o seu vinho. Por isso diz o vinho de Babilônia. Certo? Deu a todos, a prostituta que deu a beber a todos o vinho da sua prostituição. A Grécia tinha um problema inicial que era esse. Outro ponto da Grécia, né? A Grécia tinha como elemento fantástico a rapidez. Lembram-se? Né? Alexandre o Grande, com 22 anos, sobe ao poder, com 33 anos ele morre. Ele bebeu a chamada taça de Hércules sozinho. 3.000 litros de vinho. Bebia, vomitava, morreu com uma cirrose violenta aos 33 anos de idade. Mas dos 22 aos 33, 11 anos, ele conquistou uma área que ninguém chegou nem perto na época dele. Os eventos finais serão rápidos. É o que o papado vai fazer. Vai ser rápido. Rápida a hegemonia papal. Então, ele traz as características do leopardo e os seus pés como de pé. Pé. Por que o pé de urso? Quem era o urso na profecia? Medo-Pérsia. Qual era o problema da Medo-Pérsia? Sabe, ó rei, que quando uma lei é determinada, tu não podes revogar. Ninguém pode revogar. Qual foi a lei? Ele decretou a morte de Daniel, o servo de Deus. E ele tentou revogar e não pôde. Problema da Medo-Pérsia, problema de leis que serão feitas para matar os cristãos. Esse é o problema dele, que foi a lei que a Medo-Pérsia fez, através, né, do então governante Assuero. E nós vamos ver esse Assuero em Esther, com um decreto de morte também sobre o povo de Deus. Nada na Bíblia é por acaso. Então ele traz o problema da Grécia, ele traz o problema da Medo-Pérsia, sancionando leis para matar os cristãos, e vai acontecer, não se enganem, vai acontecer,
certo? Isso é bíblico, é profético, e podem anotar, porque amanhã depois vocês vão dizer, o Rogério falou e não aconteceu, vamos ver se vai acontecer ou não, né? Que mais? Qual outro elemento? Que mais que ele tem aí? Boca de quem? De leão. Boca. Qual era o problema? Quem era o leão na profecia? Babilônia. O que fez Nabucodonosor? Construiu uma imagem. Olha a imagem aqui, ó, a imagem da besta. Que ele quer adorar a imagem da besta. Fez uma imagem e queria que todos adorassem a imagem. Deus dá um sonho mostrando a imagem com cabeça de ouro, peito de prata, né? Perna, abdômen de bronze e pernas de ferro. Ele fez uma estátua toda de ouro, como quem diz, não, o meu reino não vai passar. Quando Deus já havia dito, vai passar. Então, se volta contra Deus, faz imagem, e vai haver uma imagem da besta, como nós vemos ou não? Aquele que adorar a besta ou a sua imagem, certo? E que mais? Então ele tem uma imagem, certo? E que mais que diz ali? Boca como de leão. Decreto, certo? Um decreto é feito, se você não adorar a besta e a imagem dela, decreto de morte para você. Ok? Vai ser pesado. Porque o decreto foi dado. Quando os Sadraque, Mesaque, Abednego, ou Ananias, Isaías, Misaías, Ananias, Azarias e Misael, Ananias e Azarias. É incrível, né, que até a gente marca o nome babilônico que foi dado e esquece do nome verdadeiro. Sadraque, Mesaque e Abednego sai na hora, né? E Ananias, Misael e Azarias é mais... A gente mesmo se perde, né? Você vê como a gente tem facilidade para as coisas, né, que são erradas. Agora, o que aconteceu com eles? Saiba, ó rei, que se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Mas nós não vamos nos ajoelhar para a imagem. Vai acontecer de novo. A história se repete. Eclesiastes 1:9. O que diz? Nada novo. O que diz? Nada novo debaixo do sol. Vamos lá? A besta que vira semelhante ao leopardo, Grécia, seus pés como da Medopérsia, decretos de morte para o povo de Deus, sua boca como de leão, mesma coisa, você vê que, né, ele põe a imagem e tal, tá ali, e o dragão deu-lhe o seu poder. Quem é que dá o poder para a besta? O diabo. Deus deu todo o poder para quem? Para o seu filho. Não deu? Todo o poder, certo? E o diabo dá o poder para o seu filho, que é a besta. Porque o diabo copia. O diabo não cria. A Bíblia chama Deus de criador. O diabo não tem poder criativo. O nosso poder criativo, só temos algum poder criativo porque Deus nos dá. Porque Ele é o criador. O homem não sabe criar. Só Deus sabe. Agora Deus empresta o seu poder aos seus servos e aí você passa a ser uma pessoa criativa. O diabo não tem mais isso. Então ele tem que fazer o quê? Copiar. Deus dá o poder ao seu filho. O diabo vai dar o poder ao seu filho. E aí começa. E é curioso que o filho da besta se autodenomina o próprio Jesus. É curioso isso. Quem é o único intercessor entre Deus e o homem? Jesus. E o que o Papa diz? E Maria. Maria é medianeira, né? Mas o intercessor, ele se posiciona como tal. É ele. Onde está, segundo ele, o tabernáculo de Deus? Em Roma. É lá. Confessar pecados. Enfim, né? A lista é grande, né? Bom. O dragão, então, deu-lhe o seu poder, seu trono e grande poderio. Onde é o trono de Satanás? Roma. Ou não? Sim. Só que não é? Só ler as cartas, né? Quando a gente lê as cartas, que é onde vive o trono de Satanás, etc, etc. 3. Vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Aconteceu isso com o papado? Não. Sim. 1929 é recuperada essa ferida mortal. Lembre-se, o papado vai de 538 a 1798. Em 1798, o general Berti, a mando de Napoleão, vai lá, leva preso o Papa, e o Papa morre no exílio, e é confiscado as terras do Vaticano. Em 1929, Mussolini, com o Tratado de Latrão, devolve o poder. Então, peraí, vamos ver. Ferida de morte,
Mas o que acontece? A ferida foi curada. É o que diz o texto. Vamos ler. Viu uma de suas cabeças como ferida de morte. A sua chaga mortal foi curada. Porque o papado se recupera a partir do ano 1929. E o que aconteceu? Toda a terra se maravilhou após a... Olha que pesado isso, gente. Olha que pesado. Deus diz, aquele que adorar a besta ou a imagem vai receber a ira de Deus. E aqui está dizendo que, quantos da terra? Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Toda. Peraí, Rogério, mas toda a terra sim? A Bíblia diz que os que habitam na terra. E aí vem a diferença. Os que habitam na terra, diz a Bíblia, são aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro. Então, quando diz toda a terra, não está dizendo o cristão, porque o cristão não faz da terra o seu lar. Qual é o lar do cristão? Agora, se o cristão faz dessa terra o seu lar, ele está nesse contexto aqui. Se ele ama ficar aqui, se ele realmente acredita que o que tem é aqui, depois não tem nada, né? Se o coração dele está aqui, onde estava o coração da mulher de Ló? Nos bens. Nos bens. Por isso virou uma estátua de sal. Não é porque ela olhou para trás. Ela olhou para trás porque o coração dela estava lá. A cozinha americana dela começou a queimar. É problema. 4. O que fizeram? E adoraram o dragão. Adoraram quem? O Satanás. diabo, que deu a besta ao seu poder, e adoraram a besta. Claro, se adora a besta, então por que é tão pesado? Ponto número 1. Quando você adora a besta, você está adorando quem? Está dito aqui ou não? Sim. Adoraram o dragão que deu a besta ao seu poder. Vamos deixar isso bem claro? Adoraram o que deu o poder a quem? Ao papado, ao papa. Nós temos um sistema hoje, que é o sistema papal, que é completamente contrário ao cristianismo, mas apresenta ao mundo uma fachada cristã. Por isso ele é o mais perigoso. Pergunto, você é cristão, você vai ser enrolado por um islâmico? Não. Por Buda? Por Confúcio? Mas o cristianismo inteiro está se inclinando à besta. Inteiro. Salvo aqueles que estão estudando. Por exemplo, qual é a principal doutrina da besta? Quem sabe? Principal doutrina da besta, qual é? Qual? Como nós sabemos disso? Estudando. Catecismo Católico, página 16. A doutrina da Trindade é a doutrina central da fé católica. Sobre esta doutrina repousam todas as demais doutrinas da fé católica. E o mundo cristão? Ecumenismo. E o mundo cristão ensina a Trindade ou não? Sim, claro que sim. Uma vez me perguntaram, me pediram para explicar a Trindade. Falei, tá bem, abra a Bíblia e me mostre o versículo e vamos estudar. Não tem. Cadê o versículo na tua Bíblia que fala a Trindade? Eu encontro centenas falando da divindade. Você tem unicismo, você tem trindade e você tem divindade. Você tem que escolher. Eu não encontro unicismo na Bíblia. Eu só encontro divindade. Ou eu sou um homem bíblico ou não. Ou nós somos cristãos bíblicos. Nossos irmãos na fogueira morreram por defender o quê? A igreja? A Bíblia. Quem tivesse uma Bíblia em casa morria queimado. Quem lesse a Bíblia morria queimado. Hoje nós temos a Bíblia. Deus fez com que ela chegasse até nós. Tem Bíblia que custa menos que uma pizza. E as pessoas não leem. Duro esse discurso, disse, né? Os discípulos disseram. Duro esse discurso. Sim, o discurso é duro. Mas é o que nós precisamos. Jesus pregava, o que acontecia? Como é que o Apocalipse retrata a língua dele? Como uma espada de dois gumes. Corta mesmo, não tem. O joio vai apelar. O trigo gosta, o joio odeia. Não tem meio termo. Quantas pessoas já passaram por nós? E nos odeiam. Acredite, tem pessoas que nos odeiam.
Por quê? Porque o joio não quer o trigo, ponto final. Ai, gostei muito daquele sermão. Nossa, eu ri tanto. Ah, tá. Tá bem. Foi anestesiado para casa, infelizmente. Não despertou. A Bíblia desperta. A Bíblia, a verdadeira mensagem, dá um choque de 200 watts. Espera aí, tem alguma coisa acontecendo. E você muda. Para bem ou para mal. Ou você descarta de uma vez e vai ladeira abaixo, ou você aceita a mensagem e começa a crescer. Nós somos o resultado evidente disso. O mundo está despertando com pessoas assim, ó. Não querem mais saber de igreja. Descobriram que não dá. Amavam suas igrejas. Nós temos centenas de irmãos e irmãs que foram expulsos das suas igrejas. Expulsos, que tiveram a coragem de pregar a verdade. Expulsos das igrejas, irmão. Abriu a Bíblia e pregou uma mensagem dessa. Você acha que o pastor está disposto a ouvir isso? Nós começamos esse grupinho, apareceu, né, 1, 2 pastores, mas o que aconteceu? Caíram fora. Por quê? Nossa, Porque a gente ensinou alguma coisa antibíblica? Não. Infelizmente, o que aconteceu no passado acontece. Quem foi que primeiro gritou crucificam? Quem foi? Os sacerdotes, os líderes. Quem foi que condenou Jesus? Não foi o Sinédrio? Não foram os pastores da época? Anás, Caifás, eram eles. A história se repete. A sentença vai ser dada por eles contra nós. Por quê? Porque vai chegar o momento, queira ou não, quem tem essa mensagem vai ser buscado. Às vezes as pessoas me perguntam, Rogério, mas a gente prega, fala, ensina, né? 5, 6, gato pingado. Eu não estou preocupado com isso. Jesus pregou para uma mulher, para uma samaritana. Ah, o Rogério com aquele punhadinho de gente, aquele grupinho de garagem. Mas que eu estou preocupado? Não são meus, são de Cristo. Tudo que Cristo me pede é ensina a mensagem. A Estela, com a sua mensagem de saúde, é sempre pouquinho, e vai ser. Vai ser. Deus vai ter um remanescente. Sabe o que é resto? Não disse a Bíblia, resto? Resto. É pouquinho. É pouco. Quando você bebe um copo de água, fica um resto lá. O que é o resto? Infelizmente, irmãos, é dolorido, mas vai ser assim. Pensem em Noé, que é um sujeito mais louco do que Noé. Construiu um barco em cima de uma montanha. Por 120 anos. Pregou 120 anos. Quantos entraram? Avisando, né? 8 entraram. Ele estava avisando, né? Sim. Quantos entraram? 8. Só a família dele, né? Se Noé fosse um pastor de hoje, nem igreja ele teria mais. Por quê? Porque aqui tem meta. Você é pastor, você tem meta, meu amigo. Batizou 100 no mês, você vai para a igreja maior. Não batizou, está fora. Quer dizer, no final das contas, quem converte é o pastor, não é o Espírito Santo. Nem por força, nem por violência. Imagine só a meta dele. 120 anos, como você falou, pregando, a meta, 8. Não passava numa associação de igreja hoje, mas nem 120 anos pregar 8 almas. Terrível. Deus foi longânimo, né? Mas é a mensagem, né? Salvaram. O bonito dele é que salvou sua família. Amém. Amém. E cada martelada era uma pregação, né? Porque você imagina, você fazendo uma canoa em cima de uma montanha. Nós somos descendentes de Noé ou como é que é? Das 12 tribos, né? Das 12 de tribos. Noé? Das 12, vieram todos de Noé a partir dali, né? Mas todos daí, né? Vem a partir dali sim, porque não sobrou ninguém. Mas nós somos descendentes também divididos em tribos, né? Todos nós viemos de alguma tribo. É por isso que a Jerusalém, né? A cidade celestial tem 12 portas. Cada um vai entrar por uma porta. E tem a ver com a característica, o caráter de cada um. Mas esse é outro assunto, né? Tá bom? Já estamos terminando, tá bom? 4. Adoraram o dragão que deu à besta seu poder e adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Essa é uma pergunta interessante. Quem pode batalhar contra o Papa, gente? Só louco. Pensa assim, Val, você chegar, o Papa vir no Brasil, o Papa vai passando assim, você está ali de curioso, ele chega para você e te estende a mão. E aí alguém dá um cutucão nele e diz, olha, sei falar horrores contra o senhor. E ele está esperando que você se ajoelhe. Eu me lembro de um irmão que deu um testemunho, eu nunca havia parado para pensar nisso.
Ele diz que estava ali, diz que o Papa passou perto dele e diz que é impressionante, é como se alguém empurrasse ele para ficar de joelho. É como se, sabe, se alguém estivesse empurrando ele para ele se ajoelhar. Os demônios. Os demônios, claro. E você, de repente, imagina que, né? É mais ou menos como você, de repente, está numa igreja ali. Eu me lembro, por exemplo, que estava numa feira, né? Nós fomos apresentar aí várias materiais, e tinha um chamado pastor, um tal de Gilberto, e estava na tela, assim, mostrando ele, né? Era um stand do lado nosso. Eu estava olhando assim, me perdoem, sabe? Às vezes eu, por curiosidade, acabo olhando essas coisas, nem deveria mais perder tempo com isso, né? Mas assim, eu ficava imaginando, Senhor, que cara de pau, como é que eles conseguem fazer isso? Sabe? Mas uma coisa assim absurda. E para do meu lado, um sujeito fica olhando assim. E eu de curioso, né? Falei, escuta, o que você acha disso? Mas crente queria me dizer, não, isso é um absurdo. Falou, rapaz, eu não acreditava nessas coisas, mas eu fui na igreja uma vez, rapaz. Quando foi que ele fez o apelo lá, rapaz, eu caí de joelho na hora, rapaz. Caí de joelho, do jeito que eu caí de joelho, eu já tombei também deitado ali, não tinha como conseguir levantar. E aí falou, não, esses homens têm poder. O que você vai dizer numa hora dessa? Só quem é protegido por Deus mesmo, que não vai cair. Não tem. E aí como é que você vai explicar para ele? Mas veja, eu vejo Jesus levantando os caídos, eu não vejo ele derrubando os que estão em pé, nunca vi isso. Terrível. E acontece. Bom. 5. Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Quem é que? Do ano 538 ao ano 1798, o papado criou mais de 1000 dogmas. Sabe o que é isso? Mais de 1000 grandes coisas e blasfêmias. Ordena adorar santos, ordena venerar Maria, ordena confissão auricular, confissão para padre. Enfim, a lista vai longe, né? Blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por quanto tempo? 3 anos e 6 meses. Sim. Tem versão aí que diz 42 meses? 42 meses. 42 meses, multiplique. 42 vezes 30, 1260. Vejam bem. Poder para continuar por 1260 dias proféticos. 538 a 1798. Exatos 1260 dias proféticos. Em profecia, um dia equivale a quanto? 1000? Não. Um ano. Um ano. Um dia te dei por cada ano. Lembra dos 40 anos do deserto? 40 dias, 40 anos, né? Daniel, livro de Daniel. Então, veja. O papado, sem absolutamente nenhuma dúvida, se estabelece no ano 508, mas é a partir do ano 538 que inicia a hegemonia de poder dele. Supremacia papal. Lembre-se que aqui está falando de poder, não está falando de estabelecimento, tá? Então, foi-lhe dado poder para agir ou para continuar, diz algumas versões, por 42 meses. 42 meses, repetimos, 1260. É o mesmo período de Apocalipse 11, que é o poder que é dado para os servos de Deus, né, as duas testemunhas de Deus, e ao mesmo tempo que é dado lá em Daniel também. E quando acabar de espalhar o poder do povo santo, 1260 dias ou 3 anos e meio também proféticos, é o mesmo período. Tá? Então, Deus dá 1260 dias de poder para os seus servos, e o diabo vai dar 1260 dias de poder para a besta e os seus servos. É curioso isso, né? João Batista, 1260 dias pregou. Elias, 1260 dias. Jesus, Também. 1260 dias. Isso não é por acaso. Não é por Mas acaso. isso é o tempo final. Isso é o tempo final, claro, a história vai se repetir. Por isso a gente não tem que se preocupar hoje com quantidade. Nós temos que se preocupar em dar a mensagem. No tempo certo da chuva serôdia, né, no novo Pentecostes que vai cair, aí vem muita gente. Então nosso papel hoje é pregar. O que diz a palavra de Deus? Um semeia, outro colhe, e outro, um semeia, um rega e outro colhe. Então, hoje está semeando. Amanhã o outro vai regar. O Espírito de Deus vai regar através de outra pessoa. E finalmente quem vai colher? Cristo. A colheita é dele. Eu não tenho que tentar converter ninguém. Meu papel não é converter ninguém. Teu papel não é converter ninguém. Nosso papel é Pregar. pregar. Mensageiro.
Ah, mas ele não gostou, fiquei bravo. Cuidado, então você não pregou. A mensagem é que tem que gerar o sim ou não. Não é a tua força, né? Não é a briga, não é a pressão. Né? A mensagem não é nossa. Eu fico bravo se a mensagem é minha. Ah, não aceitou o que eu falei. Bom, claro. Agora, se a mensagem é de Deus, por que eu vou ficar bravo? Eu vou ficar triste, porque eu sei que é uma mensagem de salvação. Agora, se a pessoa não aceita... Abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo. Por que ele blasfema do tabernáculo de Deus? Porque ele estabelece um tabernáculo aqui na terra e diz que é aqui. Onde é o tabernáculo de Deus? No céu, onde Jesus está hoje. No lugar santíssimo. Jesus está no céu intercedendo por seu povo. E o Papa diz que é aqui na terra a intercessão. Aparecida, Roma... E o povo vai aos montes. Eu vinha do Rio de Janeiro, né, que a gente foi para lá. Gente, que tristeza. Mas carros e carros e carros e gente indo a pé. Terrível. Imagine Deus olhando isso tudo. Quanto engano, né? Que tristeza no coração de Deus, né? Que tristeza no coração de Cristo. Eu morri por todas essas pessoas. É como se hoje o Simval emprestasse um dinheiro para o Butina, para ajudar ele, para socorrer ele como amigo. Amanhã ele vai e vai agradecer o Eduardo pelo dinheiro. E o Simval diria, mas o que está acontecendo? Não é que Deus precise disso, é que ele sabe que o único que pode proteger o ser humano é ele. Amanhã as pessoas vão pedir proteção a Maria e o que vai acontecer? Não poderão ser protegidas. Foi-lhe, ó 7, quem quer ler? 13:7. Foi-lhe dado o quê? Também que pelejasse contra os santos. Contra quem? Contra os santos. E o que mais? E os vencesse. Venceu. Peraí, volta a fita aí. Quem venceu quem aqui? Quem? Quem venceu quem? Satanás, o povo de Deus. A besta venceu os santos. E tem gente aí achando que está expulsando o demônio nas igrejas aí aos montes. O diabo está brincando. Veja, está dizendo claramente aqui, de 538.798 eram cristãos de verdade. E Deus permitiu que eles fossem vencidos. E aí o sujeito chega e diz que ele vence o diabo. Gente, o diabo está rindo do que está acontecendo nas igrejas. Ele está vencendo e fazendo de conta que está sendo vencido. Entendem? É o que está acontecendo. Trouxeram recentemente um tal de Benny Hinn para cá. Benny Hinn e um outro evangelista, aqueles que caem aos montes, né? Ele e um outro evangelista começaram com isso. Esse outro evangelista era sincero e percebeu o erro. Caiu fora. Chegou para o Benny Hinn e disse, isso não é de Deus. Porque ele notava que o sujeito caía, no outro dia o sujeito vinha, caía de novo. E vinha, cada vez que vinha, caía. Não, peraí, então que expulsão de demônio é essa? Quando Jesus expulsava um demônio, o que acontecia? Não entrava mais. Jesus expulsou, né, os demônios dos gadarenos, mandou para os porcos morreram afogados todos lá, mas não, os loucos não voltou Aí mais. Deus falou, né? Sai e não volte mais. Perfeito. E é o que ele diz. Sai e não volte mais. Então como é que... Enfim, né? Aí vem isso que a gente começa a perceber, né? Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. O Papa hoje entra em qualquer lugar. Os chefes de Estado não entram em qualquer lugar. Um exemplo bem simples. O Bolsonaro foi aceito em alguns locais, outros não. Vocês viram o Papa receber o Bolsonaro? Não. A questão aqui não é política, por favor. Tem lugar que ele não é bem-vindo. Assim como Lula não é bem-vindo em alguns lugares também. O que quer, o Papa entra em qualquer lugar. Deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Deu-se-lhe. Quem deu? A besta. E Deus permite, para quê? Para que fique clara a diferença. E sempre ele de branco e os outros têm que estar com outra muito cor, bem. né? Eu sou santo, vocês não. 8. E adoraram-no. Quem? Quem? Viva sobre a terra. Não. Adoraram-na. Todos Todos. que habitam sobre Não deixe nenhuma palavrinha fora aí.
todos os que habitam sobre a terra. Bom, então nós estamos também nesse bolo? Sim ou não? Não, por que não? Nós habitamos na terra? Nós somos da Nova Jerusalém. Tudo bem. E biblicamente, como é que eu sei que eu não estou ali? Se é que eu não devo estar. Porque diz quando todos que habitam na terra. Vamos ler Apocalipse 17? Para explicar depois. Sim, também. Aqui, 17:8. Quem quer ler? A besta que viste era e já não é, e subirá do abismo e irá à sua destruição. Os que habitam na terra, Peraí. Os que habitam na terra, quem são? cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, quem são os que habitam na terra? São aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. E quem é que não tem o nome escrito no livro da vida? Quem? Quando é que o teu nome vai para o livro da vida? Quando? Quem sabe? Quando você recebe Jesus Cristo e você ratifica isso no batismo. Ah, mas eu não me batizei. Batize-se. É a demonstração que você dá de que você de fato aceitou. Ah, mas o ladrão na cruz não se batizou. Não pode. Pode ter certeza que o ladrão na cruz, se pudesse, ele teria descido lá e se batizado. Então, a pessoa é uma condição? Não. A condição é aceitar Jesus. Mas o que demonstra que você aceitou Jesus é descer as águas. Aí você demonstra ao mundo, ao inimigo e aos céus que você aceitou Jesus. Ah, mas eu não pude me batizar. Sem problema nenhum. Nenhum. É apenas uma demonstração. O homem vê a aparência, mas Deus conhece o coração. Então, eu digo assim, eu creio por quê? Porque eu vi ele se batizar. Agora, ele pode não ter se batizado e ser um cristão. Isso não é o problema. Tá? É apenas, como digo, uma demonstração, certo? De que a pessoa realmente aceitou. Não é uma condição. Não é o que diz. Ok? Condição é a aceitação. Tem gente que se batizou e nunca aceitou Jesus. Certo? Então, a gente tem isso bastante claro, né? Adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então ficou claro para nós quem são, né? Obviamente aqueles que não têm o livro escrito, o nome escrito no livro da vida, né? O 13:8, adoraram, de novo, adoraram todos os que habitam sobre a terra. Veja que vai fortalecer o que acabamos de ler. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E aí, o que diz ali o 9? Se alguém tem ouvidos, ouça. Bom, alguém aqui não tem ouvido? Tem alguém aqui que não tem ouvido? Todos têm. Então, o apelo é do Rogério. Não, o apelo não é do Rogério. O apelo é de Deus. O apelo é de Cristo. O apelo é do anjo. Se você tem ouvidos, ou se não é se tem orelha. Porque orelha pode entrar aqui e sair aqui. É ouvido, é para ouvir. Não é quem tem um pedaço de carne, não. É quem, né, ouve espiritualmente, aceita. Quem tem ouvidos, ouça. Certo? E aí, ele quer que você ouça isso também, porque essa é a promessa final. Se alguém leva em cativeiro, Em cativeiro irá. se alguém mata a espada, A espada é necessário que seja morto. aqui está a paciência e a fé do Senhor. Então ele está dizendo o seguinte, olha, ele está dizendo o seguinte, tenham paciência e tenham fé. Se ele matar vocês, ele vai morrer do jeito que mandou matar vocês. E isso aconteceu. O papado prendeu e matou vários cristãos. Quando, em 1798, Berthier foi lá, levou o Papa preso e foi morto depois. Então nós já temos uma promessa cumprida aqui. A gente não tem só a promessa da época, mas se cumpriu, né? Então, o que ele dá como promessa final é: se alguém leva em cativeiro irá. Se matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Como assim espada? Palavra. Amém. Se matar pela palavra vai ser morto. Por isso a nossa mensagem, disse Jesus, tem que ser uma mensagem de cheiro de vida para vida e de morte para morte. A nossa mensagem, ela dá vida para quem aceita, mas ela é uma mensagem mortal para quem Não aceita. Porque a mensagem de Deus é uma mensagem com poder.
Ah, não aceito. É uma mensagem de morte para você. Não tem meio termo. É joio e trigo. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos filhos de Deus. Separados. Não, dos santos separados. E quem são os santos? Aqui está a paciência dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ora, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Tudo na Bíblia é conectado. Tudo. Deus não permite que você chute. Ah, eu tenho fé. E o que é a fé? A fé é a firme convicção das coisas que se esperam, a certeza daquilo que não se vê. Certeza daquilo que não se vê. Espírito de profecia. É a certeza do que eu não vejo, mas eu confio, eu acredito, porque há um Deus que me diz. Revelação de Jesus Cristo, né? Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer. Então, eu vou esperar acontecer para ensinar? Isso não é fé. Que fé existe se eu tenho que esperar acontecer para falar? A fé, ela é ancorada na firme convicção das coisas que se esperam. A certeza daquilo que eu não vejo. A certeza da fé é maior do que aquilo que eu vejo. Eu estou vendo hoje uma notícia na televisão, eu estou vendo imagens e é uma mentira. Entende? Por isso que chega um momento que eu tenho que duvidar do que eu vejo e ficar com o que está escrito. Amém? Amém. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.